Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou os céus e a terra, o macro, microcosmico, as dimensões espirituais, o mundo e o universo paralelo. Nós fazemos parte desse todo. Agradecidos, Senhor, por nós existir neste universo e pelo dom da vida eterna. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, nos dá sabedoria, paciência, humildade para tolerar os detratores. Eles nos perseguem, nos caluniam, falam todo mal contra nós por causa da Tua palavra, Senhor. Nós procuramos Te servir, Te seguir, obedecer o Seu estatuto. Então nós não damos ouvido a eles. Por isso é que eles nos perseguem. Por isso que eles nos caluniam, falam todo mal contra nós por causa da doutrina. Senhor, nós procuramos pregar o Teu Evangelho como ele é, sem competir, sem competição, sem ameaçar, sem terrorismo, sem preconceito. Porque o Teu Evangelho é amor, nada existe fora deste amor. Nesta hora difícil, de prova, segura na nossa mão e nos protege, mas protege eles também, porque eles não sabem o que fazem. Contigo nós venceremos e chegaremos lá. E estando contigo, estaremos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Porque Deus tem todo o poder. Ele é o poder. Ele deu poder a Jesus sobre toda a carne. O Senhor Jesus dá este poder para nós. Portanto, não pode haver oposição. Operando Ele na nossa vida, ninguém impedirá. Com esta oração, damos por aberto o nosso estudo do Evangelho no Lar do GKCEL, de número 52. Estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurado os misericordiosos, porque deles é o reino do céu. Como sempre, nós começamos qualquer reunião nossa do grupo GKCEL, do grupo ecumênico do Caminho do Amor, com uma música. Lembrando que nós não somos uma igreja, não somos uma nova religião, e nem tampouco somos um campo de competição, não. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, porque o Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos, nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, e dessa senzala que nós chamamos de igreja. A música que nós vamos cantar é Aceitar Jesus. Você já aceitou Jesus? Será que aceitou mesmo? Porque esses que vivem dizendo que nós precisamos aceitar Jesus, e eles não aceitaram até o dia de hoje. Você já aceitou Jesus? Um dia desse alguém me perguntou. Respondi, sou estudante do Evangelho do Amor. Sou
minha vida. Assim Jesus nos ensinou que Deus é amor e nada existe fora deste amor. Deus é amor e nada existe fora deste amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Minha alma cansada, e saí dessa desdita. O meu jugo é suave, minha alma querida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Permaneça em Jerusalém, assim Jesus nos ensinou. Eu enviarei do céu o bom Consolador, o Espírito da verdade, a essência do amor. O Espírito da verdade, a essência do amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas, é a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, é a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Damos graças a Ele por esta oportunidade. Estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho no lar do GCACEL, número 52. Estamos começando hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Graças a Deus por isso. Queridos e queridas irmãs, nós somos um grupo de estudo. Nós temos a campanha do jejum, né? A nossa meta do jejum. O jejum
ensinamos a você deixar de fazer o jejum de Moisés e fazer o jejum que Jesus nos ensina. Agora faça uma pergunta. Você vai continuar obedecendo o homem, não vai obedecer a Jesus? Não vai aceitar Jesus realmente? O capítulo é o seguinte. O Senhor Jesus, estando falando do Evangelho, aproximou dele então o sacerdote e disse, olha, por que é que os seus discípulos, você não ensina os seus discípulos? Porque eles transgridem a lei, eles não jejuam. Então o Senhor Jesus disse para ele, na verdade eu digo a vocês, aquele que conhece os meus ensinamentos, ensinamento de Deus, percebe? Jesus declara aqui que ele não é Deus. Os meus ensinamentos, ensinamento de Deus. Nós queremos misericórdia, não sacrifício. Por que é que a Igreja Católica prega ao contrário? Ela prega a penitência. Você confessa o seu pecado ao padre e depois você tem que dar uma oferta e fazer uma penitência semelhante a Moisés, a lei de Moisés. Os evangélicos protestantes, não. Você aceita Jesus, você batiza, toma ceia e paga dízimo, né? Aí então você quiser se consagrar, você jejua. Mas o Mestre Jesus, ele declara que o jejum da carne não serve para nada. Só serve para... Moisés fez esse jejum para economia de alimentação. O Senhor Jesus propõe o verdadeiro jejum. É aquele que sai da boca, não é o que entra, é o contrário. Percebe, minha irmã? Quando o nosso estudo, nós estudamos que a igreja, a religião, está sempre na contramão. Está na contramão. Preste atenção aos nossos estudos. Nós explicamos, nós não damos outro estudo a você. Bem-aventurado os misericordiosos. Se você, meu irmão, você sacerdote, se você pastor, se você bispo, você apóstolo, você não tem misericórdia de você, você vai ter misericórdia dos teus seguidores, dos teus irmãos que estão a teu lado, hein? Você compreende? O Senhor, então, ele diz, o verdadeiro testemunho, o verdadeiro jejum é aquele que sai da boca. Nós fazemos uma proposta. Você se alimentar bem, porque o seu corpo precisa de vitamina, precisa de força, de resistência. Imagina, meu irmão, se os discípulos de Jesus jejuassem igual vocês mandam jejuar. Eles andavam 150, 180 quilômetros a pé, no calor escaldante para pegar o Evangelho. Você acha que eles resistiriam? Jamais iria resistir. Você precisa mesmo, é muito difícil ser um trabalhador da luz. Você precisa de força. O jejum é para o corpo. Esse corpo já está condenado. Ele vai morrer, ele vai virar pó, porque ele é pó e pó voltará. Mas este que fala, esse que pensa, esse que clama a Deus é eterno, é o Espírito, é você, é Espírito. Então o Senhor Jesus diz nós vamos falar na nossa orientação, começa a jejuar, porque o nosso jejum, você jejua na carne, 1 dia, 2 dias, né? Tem pessoa que fala que chega a jejuar 7 dias. Já pensou? Irmão, se você desencanar com problema de enfermidade, por causa desse jejum, você vai para o vale do suicida. Você vai para as trevas, porque você suicidou-se. Você destruiu este corpo que foi dado para você. Nós propomos uma proposta. Comece a fazer. O primeiro jejum, por exemplo, pregar o Evangelho. Você já prestou atenção? Ler o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças,
que o evangelho que você prega, que a sua igreja ensina, é o contrário do sermão da montanha. Por quê? O povo de Israel também, a lei de Moisés é o contrário aos 10 mandamentos, a carta magna. Porque Deus estava errado. Você não concorda com o sermão da montanha, que é a carta magna do verdadeiro cristão? Você não concorda com Jesus? Por exemplo, você ouve os pastores, principalmente as pastoras, né? Dizendo assim, olha, eu estava com um problema, então eu falei com Deus. Ó Deus, eu preciso disso. Então Deus falou comigo, faça isso. Minha irmã, meu irmão, aonde está escrito isso? Mas eu mostro para você 2 vezes, capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 8 do Evangelho de João, o Senhor diz ao sacerdote, ao religioso, Deus, nosso Pai, nunca ninguém falou com ele, nunca ninguém viu Deus e nunca ninguém falou com ele. Se Jesus disse 2 vezes que nunca ninguém viu Deus e nem falou com ele, por que que você fala com Deus? Por que Deus fala com você? Você não acredita em Deus? Você não acredita em Jesus? Jesus estava errado, é você que está certo, é o teu ensinador que está certo? Você não acha que você está errado? Então vamos examinar. Vamos lá no Salmo 51. O Salmo 51, ele diz assim, o salmista, eu não quero as suas ofertas, eu não aceito o seu sacrifício. O que eu quero de você é um coração contrito, cheio de misericórdia. Você percebe, minha irmã? Você continua dando oferta, você continua fazendo sacrifício, querendo agradar a Deus, ao contrário dos seus ensinamentos. O profeta Isaías profetizou. Ezequias ou Jeremias? Jeremias. Ele ficou preso durante 2 anos numa cisterna. Por causa dele pregar na igreja. Olha, foi na igreja e falou para o sacerdote. Deus nunca pediu oferta para vocês. Deus nunca pediu sacrifício de animal. Isso é obra de vocês. Isaías confirmou essa palavra, essa profecia. No livro de Isaías, o profeta fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu não gosto dessa palavra, não. É Senhor dos Exércitos, Senhor, Criador dos céus e da terra. Por que é que eu quereria o seu holocausto? Por acaso os animais do campo, os animais de casa, não foi eu que criei? Por que eu quereria a sua oferta? Se o ouro e a prata foi eu que criei. Irmão, você dar esmola com o chapéu dos outros é fácil. Então nós propomos para você, começa a jejuar de outra maneira. Se alimenta. O seu corpo precisa de proteína para vencer as lutas da existência. Começa pregando o evangelho como ele é, verdadeiramente. Lembra que nós fomos levados para o plano espiritual em desdobramento e lá o emissário nos ensinou para nós, olha, este grupo vocês vão pregar o evangelho para o mundo inteiro ouvir, mas pega o evangelho como ele é, não como a igreja prega. Dá para você entender, meu irmão? Não dá para você perceber, parar, raciocina, meu. A fé é raciocinada, para raciocinar. Pensa se tem lógica ou não. Tudo tem lógica, nada é por acaso, nada é como criança que faz as coisas sem pensar. Você está raciocinando? Então, pega o evangelho como ele é, sem competição. A competição é duelo, meu. O duelo acabou, o duelo é ignorância, estupidez e orgulho. É você querer ser melhor do que o outro. Você compreende? Pega o evangelho sem colocar medo, sem pregar terrorismo,
Porque vocês, sacerdote católico, vocês pastores lobos vestidos de ovelha, vocês pregam o evangelho de Jesus ameaçando com terrorismo. Entra na internet e você vai ver as histórias de sacerdote. Toda a história dele tem que ter a figura de Satanás que a igreja criou. Essa figura é mentirosa. Essa persona não existe. Foi criada, meu irmão. Satanás foi criado para colocar medo em você, para te ameaçar. Meu irmão evangélico protestante, você já pensou por que Martim Lutero saiu da Igreja Católica e criou a Reforma? Por causa da indulgência. Por causa que a igreja vendia a entrada no céu. O que é que os evangélicos protestantes, principalmente os pentecostais, neopentecostais, o que você faz, a maneira de você tomar, porque você não, a pessoa não dá o dinheiro, você toma. Com medo, com ameaça, com mentira. O Senhor Jesus conhece a verdade e ela te libertará. E você vive pregando o evangelho com mentira, pegando dinheiro, tirando dinheiro das pessoas de menos conhecimento com mentira, meu irmão. Isso é pior do que a indulgência. Isso é estelionato, isso é crime materialmente e crime espiritualmente. E lembra que Deus não perdoa ninguém, mas Ele não condena. Ele te dá oportunidade. Mas a colheita, a sementeira é espontânea. Você pode semear a semente que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Você vai ter que devolver esse dinheiro com juros e correção monetária. Aí vai haver choro e ranger de dente, porque Deus é justiça. Lembra que Jesus disse, o Espírito que for retirado nas trevas exterior, ele de lá não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Não adianta você fazer oração para tirar ele do inferno, para tirar ele do purgatório, tirar ele e você depositar dinheiro na conta da igreja, porque enquanto ele não pagar, não é com dinheiro não, com Deus não se barganha, não se negocia não, viu, meu irmão? Tenha cuidado com isso. Então vamos falar, vamos prosseguir. Meu irmão, 3 vezes está escrito no Evangelho. O sacerdote pergunta ao Senhor Jesus, o que vem fazer neste mundo? Tu vieste julgar e condenar o mundo? Então o Senhor Jesus disse, não, eu não vim julgar o mundo nem condenar, eu vim salvar o mundo. Capítulo 3 do Evangelho segundo João, o Senhor Jesus disse ao rabino, o Nicodemos, que visitou Jesus, olha, na verdade vos digo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho primogênito. Não é unigênito, é primogênito, porque nós somos filhos de Deus também. Jesus é o primeiro, é o filho mais velho, é o irmão maior nosso. Para ele não condenar o mundo, mas para ele salvar o mundo. Capítulo 12, quando, por 8 vezes nesse capítulo, o Senhor Jesus diz ao sacerdote, prega para ele, ensina, explica para ele que ele é o Messias, profetizado pelo Isaías, o Messias esperado. E que ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Por que é que você insiste em pregar que Jesus foi embora e que um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos? Você não acredita, se você acha que Jesus mentia quando dizia que não veio julgar, 3 vezes ele disse que não veio julgar o mundo. Por que você insiste que ele vai voltar e desfazer o que ele pregou durante 3 anos? A verdade, ele veio corrigir a igreja, que é você. Agora você insiste em pregar a mentira da igreja. O Senhor Jesus, por 3 vezes mesmo, no Evangelho, lá em Lucas, 2 vezes no Evangelho de João, no batismo e no capítulo 12, quando os discípulos
quando o sacerdote questionava com Jesus, ouve-se uma voz do céu que referia a Jesus: eis aí o meu filho, dá ouvido a ele. Por que é que vocês insistem que Jesus é Deus? Você não acredita em Deus, não? Você acha que aquela voz que veio do céu é mentira? Você prefere acreditar no Papa que inventou, porque esse ensinamento errôneo foi criado pelo Papa católico. Porque quando ele acha que ele está numa coisa errada, ele faz uma reunião com os bispos e muda, como que ele tivesse poder de mudar o ensinamento do Eterno. Meu irmão católico, percebe? Em todas as manifestações de Maria, a mãe de todas as mães, Maria de Nazaré, em cada país houve uma manifestação. E a igreja, em vez de pregar essa maravilha, manifestação espiritual, eles pegam, olha, Maria insiste que você tem que orar com o rosário, Irmão, o rosário na mão, você fica repetindo oração. O que o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha, não faz com os... Jesus chama os religiosos de hipócritas. Não faça como os hipócritas fariseus que ficam na sinagoga orando, com orações repetidas, longas e repetidas. Desculpa. Será que não dá para você entender? Sabe por quê que eu deixei de ser católico quando eu li pela primeira vez a Bíblia? Porque de Gênesis a Apocalipse, o Senhor recomenda não adorar imagem de escultura. Aí vocês adoram até o dia de hoje, meu. A igreja está cheia de imagem de escultura. Será que vocês é cego? Será que vocês não têm ouvido? Vocês não acreditam em Deus, não? Os 10 mandamentos. Vocês dizem que Israel é o povo escolhido de Deus, é o povo privilegiado. Por que eles não obedecem os 10 mandamentos? A Carta Magna de Deus obedece a Moisés. Moisés escreveu, está certo. O que Deus falou está errado. Deus criou o primeiro casal, eles criaram o segundo, porque certamente eles acham que Deus estava errado quando criou o primeiro, porque Deus criou o homem e a mulher e abençoou. Eles criaram e amaldiçoou. Por causa de quê mesmo? Para vender, negociar. Porque sendo amaldiçoado, seus filhos nascem no pecado original. Aí tem que batizar, mas para batizar tem que pagar. Para morrer, para entrar no céu, você tem que pagar. Para casar, você tem que pagar. Aí os evangélicos protestantes disseram, não, nós não cobramos para batizar. Mas aí você é obrigado a pagar o dízimo, fica mais caro ainda, mesmo. Com oferta que eles ficam inventando para tirar tudo o dinheiro que você tem. Meu irmão, presta atenção. Tenha misericórdia de ti mesmo. Tenha misericórdia da humanidade. Nós somos o dono da palavra. Vamos pregar a verdade. Vamos estudar o Evangelho como ele é. Meu irmão, tem o pastor que zomba do ecumenismo, tira sarro, dá risada, torna esse ecumenismo como humorismo. Meu irmão, você não tem ideia do que você está falando. Jesus que pregou o ecumenismo. Jesus que foi que trouxe. Não foi a Igreja Católica que inventou o ecumenismo, não. Foi Jesus. Lembra de quando, em Lucas, quando os discípulos disseram, Senhor Jesus, tinha um grupo aí pregando em teu nome e curando. Nós mandamos eles parar. O que é que Jesus disse a ele? Por que fizeste isso? Aquele que não é contra nós é por nós. Meu irmão católico, o que é que os evangelhos têm contra vocês? O que é que vocês têm contra os evangélicos protestantes? O que é que vocês têm contra a Umbanda? Contra os terreiros de Candomblé?
Cada um faz a sua parte. O mesmo milagre, o mesmo fenômeno que acontece na tua igreja, na Eucaristia, acontece na ceia, acontece na igreja evangélica, acontece na Umbanda, acontece no Candomblé. Se eles estão errados, Deus opera, meu irmão. Imagina, meu irmão, se nós, porque você, irmão católico, quando você é sacerdote, quando você diz que só a Eucaristia salva, que só a oração da Eucaristia é certa, você está mentindo, você está distorcendo a verdade. Quando você obriga, você ensina as crianças, faz a cabeça deles a decorar o catecismo, porque o catecismo ele pega que Adão e Eva que é o verdadeiro casal, e é mentira. O verdadeiro que se você é católico, que você estudou, pega a Bíblia, meu irmão, pega a Bíblia e leia. Hoje a Bíblia não está em latim, mas não, hoje você tem Bíblia em letra, em português. Leia capítulo 1, versículo 28 da Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o sexto dia da criação. Foi lá que Deus criou o primeiro casal, ele criou o homem e a mulher no mesmo dia. Ele criou o corpo que vai morrer, porque é pó e o pó voltará. Mas ele colocou este que está falando, o espírito do macho e da fêmea, e abençoou. Deus não amaldiçoou, não. No catecismo, você aprende, decora que Adão e Eva é. Leia na Bíblia. Quando Caim foi expulso, ele andou algum quilômetro, encontrou uma cidade e lá ele casou. Se ele não tivesse expulso, tivesse encontrado a cidade, o povo de Israel não existia. Porque Eva nunca teve filha mulher. Aí se você pergunta para o testemunho de Jeová, ele fala assim, não, é porque eles com o filho tinha relação com a mãe. Uma mulher só fazia tudo isso. Daria tempo dele casar e encontrar... Não, para que fazer isso? Aquela cidade é do primeiro casal que Deus criou. É uma prova que, se você ler no livro dos Espíritos, que nós estudamos o Evangelho e fomos libertos da igreja através do Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, se você, Kardec pergunta ao Espírito da verdade, Adão e Eva existiu? Ele fala, existiu. Mas não foi o primeiro casal. E não foi, está na Bíblia. Leia para o capítulo 1 do Evangelho de João, quando João escreve que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, disse assim, e diz assim, tudo que foi feito, nada foi feito a não ser pela palavra. Se tudo foi feito unicamente pela palavra, Deus não precisou amassar barro para fazer o homem não, meu irmão. Isso é coisa da igreja, é coisa material. Porque a igreja é materialista. Vê que os anjos da igreja têm que ter asa para voar. Porque a igreja não acha que o espírito pode volitar. Que o espírito está livre da atração da terra. Porque o espírito não é material, é virtual. O espírito é espiritual. O espírito pode viajar no tempo, viajar no espaço, na velocidade do pensamento, sem asa. Você compreende? Nós fazemos a nossa campanha de unificação. Meu irmão, percebe, raciocina. Você olha para o céu, ou olha para o monte. Quem vai no Rio de Janeiro, né, vê o Pão de Açúcar. Aqui em São Paulo, aqui de Carapicuíba, nós vemos o Pico do Jaraguá. É uma montanha muito alta. Um pequeno grão de areia no pé dessa montanha é insignificante. Mas sem esse grãozinho de areia, aquele monte não existiria. Você está vendo ele por causa de um significante grãozinho de areia unido. Esse grão de areia, você vê a Lua a milhares de quilômetros da Terra. Nós vemos a Lua maravilhosa, linda como ela é. Nós podemos contemplar, meus irmãos, as estrelas, os mundos no universo infinito, através da união do grão de areia.
Porque sem o grão de areia nós não poderíamos enxergar essa estrela que estão a milhares de anos-luz no nosso planeta Terra. Isso é maravilha, meu. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de todo poder. Por que você não acredita nele? Meu irmão católico, meu irmão evangélico, por que que vocês ficam o tempo todo pregando, dando poder a Satanás que a igreja criou? Quem criou foi a igreja. Satanás não existe. Demônio não quer dizer Satanás não, meu irmão. Demônio quer dizer espírito em grego. O grego dizia demônio, daimon. Bom, daimon do mal. Assim como a igreja católica fala, existe o anjo da guarda do bem e o anjo do mal. É a mesma coisa. Mas o demônio é espírito. O espírito tem vida, ele tem uma centelha de luz. Ele é filho de Deus igual a você. Um dia ele vai ser anjo como arcanjo, como Miguel. Vai ser serafim. Um tempo ele vai ser Cristo no universo. Porque Jesus é o que está no topo da pirâmide. É o espírito mais evoluído. Mas não é Deus. Deus é uma energia. Deus não é matéria, Deus é energia, Deus é espírito. Deus não é espírito, aliás. Que espírito é criação de Deus. Jesus é espírito, os anjos são espírito, nós somos espírito. Vamos, meu irmão, vamos nos unir. Não estou convidando um católico para ir na igreja evangélica e ser evangélico. Não estamos falando para você, irmão evangélico, ir na igreja, porque se eu for na igreja católica, realmente quando eu vou fazer reunião, eu prefiro não fazer dentro da igreja. Mas se me convidar, eu vou. Mas só que tem uma coisa, meu irmão, eu não vou dobrar o joelho diante da imagem de escultura. Se eu for no terreiro da Umbanda, eu vou participar com ele, mas não vou fazer o que eles fazem. No candomblé é a mesma coisa. Ah, mas então tem um pastor que fala que entidade quer dizer espírito do mal. Meu irmão, para com isso, meu irmão. Prega a verdade. Entidade não quer dizer espírito do mal, não. Entidade quer dizer espírito. O Umbanda e o Candomblé chama de entidade. Nós chamamos de espírito, de mentor, de amigo espiritual. A igreja católica chama de anjo da guarda. Vocês chamam de Espírito Santo. Tem lógica, né? Porque para trazer o bem, pregar a luz tem que ser santo, né? Você não vai querer que o teu príncipe Satanás vai pregar a verdade, pregar a luz. Você compreende? É isso daí. Convidamos a você a aceitar Jesus realmente. Vamos nos unir. Todas as religiões. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Cada um na sua igreja. Mas pregar o evangelho, porque o evangelho é um só. Tem quatro evangelistas, mas o evangelho é um só. Kardec estudou os 4 evangelhos e criou, e fez, né, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que só a moral cristã. Por isso nós, da doutrina espírita, nós não temos altar, nós não temos sacerdote, nós não temos chefe, nós não temos ídolo, nós não temos responsabilidade com ninguém. Cada um é dono de si mesmo. Nós pregamos a verdade. Você segue se você quiser. Nós ensinamos como semear. Damos a vara para você pescar. Ensinamos você a pescar. O resto é por sua conta. É isso que Jesus nos ensinou. Ele declarou: os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. E deixarão um rastro de luz por onde passar. Não é pela batina, não é por uma gravata larga, um paletó, gravata larga,
o nome de bispo, de apóstolo, que ele vai entrar no céu, não. Que lá no céu você não vai dar carteirada, não. Está escrito no Evangelho: vós sereis julgados segundo a tua obra. Tem nada a ver com sua religião. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Sou um administrador desse grupo. Senhor Jesus, Deus, Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa este que está nos ouvindo, essa nossa irmã, que teve a paciência, a humildade de nos ouvir até o final. Entra no seu coração. Coloque a curiosidade, Senhor, de conhecer a tua verdade, para que ela seja liberta. Porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Meu irmão, minha irmã, não se deixe escravizar, não. Você não é obrigado a pagar dízimo, a dar oferta. Você não é obrigado a seguir a igreja, não. O Senhor Jesus disse à samaritana que estava preocupado com a igreja, porque estava escrito: fora da igreja não estava a salvação. O Senhor Jesus disse para ela: os verdadeiros adoradores de Deus adoram em qualquer lugar, em espírito e na verdade. O espírito somos nós. A verdade é o evangelho, não é a igreja, não é a religião. Quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Como devemos orar? Ele disse: quando quiseres orar, entra no teu aposento. Percebe, minha irmã? Jesus não manda ir para a igreja católica, não manda ir para a igreja evangélica, não manda ir para o terreiro da Umbanda, nem para a casa espírita, nem para o terreiro de candomblé. Ele disse: entra no teu aposento. O seu lar, a sua casa, é o lugar para se falar com Deus. Fala com Deus. Não é para você ficar decorando, repetindo manta, repetindo orações decoradas, não. Conversa com Deus. E Ele vai te ouvir, porque o Mestre Jesus nos garante que Ele sempre nos ouve, por mais simples que seja a nossa oração. Que tal você fazer experiência? Vamos, outra coisa. O jejum de Jesus não é um dia, não é 7 dias, 40 dias. E eu falo assim para fazer experiência. Mas o jejum de Jesus é eterno. Você tem que se dominar a fazer o que sair da sua boca seja bênção. Porque a boca que abençoa não pode amaldiçoar e nem julgar e nem condenar. Você está na outra contramão da verdade. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.